Pelo que o senhor está dizendo, então tem esse cenário de crise política, crise econômica e moral, chega no ponto de realmente, naquilo que ele pontuar, que o, ce- o cenário era tão caótico a ponto de chegar numa crise também teológica. Sim, sim. Mas é porque baixa formação, não se pregava bem, não havia uma boa formação filosófica, não havia não havia uma boa formação teológica. A teologia não era o foco, não era o mais importante. Essa questão que ele levantou das pessoas, das indulgências e dos... A questão das indulgências é uma questão um pouco complexa. Controversa também. Porque teologicamente ela precisa ser bem quadradinha para a gente entender o que são. Tá. Mas o fato é que o Papa queria construir a Basílica de São Pedro e precisava de dinheiro. Então ele levantou uma oferta na cristandade e ofereceu uma indulgência a quem contribuísse com essa oferta. Então, os pregadores de indulgências, alguns deles exageraram. Um deles foi o Tetzel, que foi o que escandalizou Lutero. Porque ele dizia que quando a moeda tintila no fundo no fundo do cofre, a alma sai do purgatório e vai para o céu. Não é isso. A doutrina católica nunca ensinou isso. Pelo menos não a doutrina oficial que vinha do Vaticano. E aí, na ponta, o que aconteceu? Você tem o Tetzel, por exemplo, ensinando essas bobagens. Depois o Tetzel vai ser desautorizado, ele vai morrer no ostracismo completo. Isso eu acho uma coisa importante de se dizer, padre, que dentro desse contexto todo, que é um caldeirão efervescente, as crises são múltiplas. É o momento de Copérnico, de Galileu Galilei. Você olha para as ciências naturais, tem muita coisa acontecendo. Você olha para as humanidades, tem esse resgate da cultura clássica, dos gregos, dos romanos. Por quê? Por causa do vácuo deixado pela extinção do escolasticismo, pelo declínio teológico. Quem ocupava esse espaço intelectual? Existia esse espaço intelectual na Idade Média. Mas quem ocupava esse espaço intelectual? A teologia. Com o vácuo deixado por ela, surge o humanismo. E eu digo mais, porque veja, a teologia antiga, escolástica, etc., ela era produzida por padres. Ou seja, era, ao mesmo tempo, homens de profunda vida de oração, homens de profunda vida prática, porque ele está lá dando aula de teologia, depois ele tem que apartar uma briga de velha, ele tem que benzer um defunto, batizar uma criança, ungir um doente, e, ao mesmo tempo, são teólogos de ponta. Quando criam as universidades, lá no século XIII, então a teologia passa a ser uma profissão de gabinete. E todo tipo de... eu não queria utilizar uma palavra muito ruim, mas todo tipo de exorbitância, de excogitação, de excentricidade intelectual passa a brotar na teologia. E os teólogos nunca vão se você juntar. Se você tiver um congresso de teólogos, você vai ter... Cada um tem pelo menos umas 30 heresias na cabeça que está morrendo para defender a vida toda. Quer dizer, é muito difícil você chegar a um consenso entre os teólogos. Esse era o clima, mais ou menos, que existia ali. As universidades europeias estavam dominadas pelo nominalismo, que é uma degenerescência da filosofia aristotélica, pelo essencialismo, por outras doutrinas similares, e quando a gente chega no século XVI, é no meio dessa confusão que o Martinho Lutero, que era padre, era um monge agostiniano, e era teólogo, que ele resolve fazer uma disputa. Era um método que havia, então, o método da disputatio. Ou seja, você apresenta questões e é como se fosse no mural da igreja, né? Você apresenta questões e aquelas questões podem ser disputadas. Mas, num contexto de independentização dos estados, num contexto de enfraquecimento teológico, de importância política, etc., o Papa Leão X, que era o Giovanni de Medici, ele não dá importância nenhuma. Ele achava, não, isso aqui é uma briga de frades. Sério? Não dá importância inicialmente. nenhuma.
Ele não deu. Na Alemanha, longe, na Prússia, né? De hoje é a Alemanha, longe de Roma. No que... Roma da Tedeschi. Quer dizer, coisa de alemão. Valeu por assistir até o fim. Se curtiu o corte, deixa o like. Isso fortalece o canal e leva o conteúdo para mais gente. E se ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos.